Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e o nosso programa semanal Mitologar. Estamos falando sobre mitologia hindu e hoje nós vamos falar sobre Ganesha. Aliás, falando de Ganesha, né? Eu falei que eu ia pegar o Ganesha, né? Deixa eu pegar ele aqui. Fazer parte da nossa, para quem não conhece, né, para quem nunca viu, esta seria a representação física de Ganesha. E existe uma história um tanto curiosa sobre este personagem que nós vamos falar hoje, mitológico. Bem, Ganesha é um deus do intelecto, da sabedoria, da fortuna, para a tradição religiosa do hinduísmo e também védica. Conhecido como controlador dos obstáculos, né, que é considerado o símbolo máximo dessa consciência lógica que permeia este ser, esta representatividade, este símbolo Ganesha. Vamos nos aprofundar. Segundo os mitos, Ganesha é o primeiro filho de Shiva com Parvati e é considerado um dos deuses mais importantes na cultura. É adorado principalmente entre os homens de negócios, mercadores, por estar relacionado com a boa fortuna e sabedoria, né? Conhecimento para administrar alguma coisa. Não somente para um negócio, a sabedoria ela é necessária em todos os campos, em todos os momentos, em todas as conjecturas que se possa imaginar, pensar na nossa sociedade. É facilmente reconhecível por sua cabeça de elefante, corpo humano, com barriga proeminente, que frequentemente retrata com 4 braços, como nós estamos vendo aqui, né? Um bracinho aqui, um par de braços aqui, um par de braços aqui, a cabeça de elefante e gordinho, né? Barrigudinho. Mas qual é a origem por detrás deste personagem indiano? As origens de Ganesha são envoltas de vários mistérios, diversas lendas, que vão construindo a sua imagem. Portanto, o que eu vou falar, o que eu vou descrever, vai remontar o que foi encontrado na maioria dos contos, aquilo que se repete, aquilo que é concomitante, aquilo que se converge, e aí você consegue construir uma imagem de um personagem mais coeso. É assim que acontece em todos os mitos, quando um mesmo personagem ele cria, dentro do mito popular, vários significados ou vários ressignificados, né? Uma das mais populares que são narradas como sendo filho de Shiva com Parvati, que é a deusa da fertilidade do amor. Segundo a lenda, Parvati criou o filho para protegê-la enquanto o marido estava ausente. Quando Shiva retornou, encontrou um estranho guardando a porta e ele decapitou sem saber que era seu filho. Arrasada, Deus implorou ao marido que trouxesse o filho de volta à vida. Então Shiva concedeu a ela o desejo, substituindo a cabeça de Ganesha por um de um elefante. Essa é a história geral. Nós vamos desmembrar um pouco mais isso, obviamente, né? Os simbolismos de Ganesha. Ganesha é descrito como uma figura amarela ou vermelha. Aqui ele está na cor de terra, né? Ou avermelhado, com cabeça de elefante e corpo de ser humano. Possui uma grande barriga, 4 braços e apenas uma presa montado sobre um rato. Uma presa, aqui, né? Uma presa montado sobre um rato. Cada uma dessas características possui uma simbologia distinta que analisa a partir da semiótica da própria cultura hindu, né? Cabeça de elefante representa a grande sabedoria e intelecto que é apregoado a este personagem. A grande barriga simboliza a paciência e a capacidade de digerir o bem e o mal ao longo da existência, ao longo da vida. Uma única presa
Pois que, né, tem uma presa porque a outra foi quebrada. Este símbolo representa a ideia dos sacrifícios que devem ser feitos para se atingir a felicidade. O rato, este é o meio de transporte do Ganesha, né? Que também representa sabedoria, talento, inteligência no sentido de investigar minuciosamente um assunto considerado difícil. Então o que acontece? Nessa montagem desse personagem, nós vamos encontrando algumas características que vão permeando o que é essencial para uma pessoa: conhecimento, paciência e o rato, que significa nada mais, nada menos do que persistência minuciosa, aquela coisa que você tem que sentar, debruçar-se, estudar exaustivamente para poder se chegar a um conhecimento, a uma resolução pura, sem máculas, sem distorções, sem estar contaminado por qualquer tipo de indumentária, qualquer tipo de ressignificado que não seja o seu original. Então, essa é a primeira ideia, a primeira construção, a primeira narrativa, não vou dizer, a grosso modo, positiva de Ganesha. Bom, o mantra que é destinado a Ganesha, que é um dos mais populares na mitologia hindu, é descrito como o som primordial, o Om, né? Conhecido também como Omkara ou Aumkara. Por esse motivo, o mantra, o Ongam ou Ganapatayai, né? Naman, eu te saúdo, Senhor das tropas, né? Que seria o significado. É um dos mais utilizados e conhecidos mundialmente. Na língua tamil, a sílaba Om é considerada sagrada e remete justamente à cabeça de Ganesha. Quanto ao culto, Ganesha é amplamente adorado em toda a Índia e em muitas partes do mundo, né? Que a religião lá hoje ultrapassa os limites geográficos, né? Ainda mais com o advento da internet, que vocês estão utilizando para me ver e me ouvir, torna-se ainda um mundo muito menor, muito mais acessível do que antes. Como Ganesha é amplamente cultuado não só na Índia, mas no mundo, quase no mundo todo, que acaba influenciando diretamente a ideia do hinduísmo. O culto é celebrado em diversos festivais. Dentre o mais proeminente é o Ganesha Chaturthi. É um festival de 10 dias, que geralmente ocorre de agosto a setembro. E durante esse festival são elaboradas estátuas, né, de Ganesha, e são instaladas em casas, lugares públicos. Os devotos fazem orações, ritualizam-se, fazem oferendas, doces, frutas, flores, tudo para buscar bênçãos de Ganesha. Como Deus criador de tudo, não estaria errado dizer que Ganesha é o senhor da fortuna ou do conhecimento, porém a tradição apresenta predominantemente, né, dá um destaque para Ganesha, aquele que é o Vinayaka, o senhor dos obstáculos. Esse jogo simbólico de representações é a beleza da tradição que faz com que Ganesha seja presente em diferentes aspectos da vida com diferentes nomes. Existem muitos textos que falam sobre Ganesha, muitos bhajans, né, músicas, kirtans, músicas para coro, japa mantras, os pequenos mantras de repetição, stortrans, versos e poesias, os Puranas, histórias de caráter mitológico, que nós estamos explorando, aliás, né? E até mesmo uma Upanishad, texto dedicado ao autoconhecimento, que carrega seu nome. Ganapati Atharva Shirsha Upanishad. Essa Upanishad, que é uma poesia chamada de Sankatanashana, Ganesha Stotram, são textos mais famosos e tradicionais a respeito desta forma. A primeira coisa que ele tem na cabeça
por ser um elefante, que simboliza contentamento, pois sua face permite uma paz e sua tromba remete ao discernimento, a perícia em conduzir a vida adequada. As orelhas simbolizam o Dharma e o Adharma, aquilo que é certo e errado, e sua tromba, posicionada entre as duas, é capaz de levantar um tronco de árvore ou um cotonete. É assim que devemos ser na vida, conseguir distinguir o certo, o errado, não apenas nas grandes situações da vida, mas também nos seus aspectos mais sutis. A cabeça do elefante simboliza esse intelecto com a paz e maturidade. Ora, quando nós falamos de paz e maturidade, é uma coisa que é construída com a vida. Portanto, quando você começa a observar os títulos, os concernentes, aquilo que é atribuído a ele como algo em construção a longo prazo, você começa a compreender, assim como eu, que nós temos que entender que todas as coisas que perpassam pela nossa vida, nossa história pessoal e coletiva, para ajudar a criar um intelecto, um conhecimento de longo prazo, um conhecimento que traz mudanças de vida, de pensamento, de atitudes, e com ela, obviamente, gera o que nós chamamos paz interior e exterior. A interior é o qual superei todos os problemas, todos os obstáculos, aprendi a administrá-los e a superá-los, então aquilo não me sobe mais à minha cabeça. Se não sobe mais à minha cabeça, não me perturba. Aquilo que não me perturba não me tira a minha paz. Se não tira a minha paz, eu transmito paz para aqueles que estão ao meu redor, e isso é um coletivo. Logo, eu encontro o que nós chamamos de conhecimento maduro. Bom, se ele é o Ekadantan, pois possui apenas um dente, isso quer dizer que ele não escovou os dentes? Não, não é na história. É precisa de um escritor para colocar os Vedas no papel. E ele foi o primeiro que levanta a mão e disse: mas você não tem lápis ou caneta. Então, quebra-se o dente e fala: problema resolvido. A ideia aqui é a prontidão para se doar. Não existe relação com nada nem ninguém quando não existe uma autodoação. Você se oferece a outra pessoa, você confia, você dá ao outro um pouco de si e a outra pessoa faz o mesmo. Esta é a base de toda a relação. De seu dente quebrado é para a gente nos lembrar dessa questão. Olha, eu dou um pouco de mim para que você também possa doar um pouco de si. E juntos chegamos a uma plenitude, chegamos a um certo equilíbrio, ou chegamos a alguma resolução que se faz necessário em um dado momento. Tendo 4 braços, na primeira mão ele segura o dente quebrado. Na segunda e na terceira ele carrega uma ankusha, ou atiçador de elefantes, né? E um pasha, um laço, que são ferramentas usadas para ajudar os seus devotos. Ele tem 2 ferramentas porque existem 2 obstáculos mentais que precisam ser tratados. Quando a mente está tamas, né, ou com lassidão, sem disposição, preguiçosa, improdutiva, ele usa o atiçador de elefantes. É aquela alfinetada que não deixa ninguém dormir no ponto. Ele faz dessa maneira porque essa característica, tamas, né, que só é vencida com um movimento chamado de rajas, assim o ankusha nos ensina que para sair de tamas usamos rajas. Em outras palavras, para sairmos da lentidão, lassidão, preguiça, indisposição, improdutividade, letargia, desânimos, precisamos ser cutucados, precisamos ser instigados. Instigar uma pessoa é fazer com que ela saia daquele universo precário, petulato, né, vamos assim dizer, e venha para uma vida mais ativa, mais produtiva, mais existencialista em conjunto. Quando a mente está produtiva, com velocidade, existe uma zona de perigo quando essa velocidade passa do limite, seja para a nossa saúde, ou para os nossos relacionamentos, ou para o próprio ego, que começa a crescer e se achar demais. Esse é o momento que se usa o laço,
que segura a gente, que nos dá aquela puxadinha no pé e faz tropeçar e lembrar que não somos o rei da cocada preta, ou aquela pessoa que pensa que tem uma coroa na barriga. O laço traz a gente de volta para o centro, mostrando que temos um pequeno papel dentro deste imenso mundo. E esse segundo símbolo, ele nos ensina a colocar limite e trazer o ego de volta, aprisionar o ego de volta, não deixar ele solto. Esse limite é colocado pela presença nas ações, compartilhar, dividir, pensar no próximo, nas ações, nos pensamentos, nos sentidos, nas emoções. Então nós vamos entendendo que o Ganesha ele é aquele que nos atenta, acima de tudo, a prestar atenção no que nós estamos fazendo, inclusive até o que o nosso ego nos faz cometer. Olha bem, a quarta mão, o Varada Mudra, a mão que abençoa, é a mão que dando resultados às nossas orações. Está sempre disponível e está conectada com a estabilidade emocional e a evolução espiritual da pessoa. Esta mão, em Varada Mudra, é comum a muitas imagens, pois simboliza a disponibilidade de Deus e o papel da devoção no crescimento do indivíduo. Seu veículo, por ser o rato, ele encontra os pensamentos a todas as mentes. Ninguém realmente sabe qual é o seu próximo pensamento. Eles são dados pelo Criador a cada instante. E o rato nos lembra disso, pois ele é como a mente que vai para lá e para cá incansavelmente. Ganesha ainda abriga a sua barriga, pois ele é o Criador do universo e, estando o universo todo dentro dele, precisa de uma barriga grande para suportá-lo. Este é o símbolo da sua barriga. Por fim, é chamado de Senhor dos Obstáculos, pois ele é aquele que coloca, aquele que tira os obstáculos na vida das pessoas. Ele é o que regula os karmas e dá os resultados das ações para as pessoas. E é por isso que quando queremos tocar nossos empreendimentos para frente, pensamos nele. E isto é uma forma genial da tradição de trazer a visão de Deus, de uma divindade, para a vida. Logo, como nós observamos que ele é aquele que, na sua sabedoria, no seu conhecimento, ele está sempre de olho, observando as indas e vindas da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso corpo, das nossas ações, dos nossos sucessos, dos nossos fracassos, porque são essas paixões que nos dominam. Eu costumo dizer que tudo que nós fazemos por um propósito. Por exemplo, um comunicador. Qual é o principal ação que um comunicador espera? Que aquilo que ele está fazendo, o trabalho de comunicação, alcance o máximo de pessoas possíveis, que tenha 100, 200, 300 mil visualizações, 1 milhão de visualizações, 10 milhões de visualizações. Por quê? Porque ele quer que as pessoas ouçam o que ele tem a falar, entendam o que ele tem que falar. Agora, um comunicador que tem lá 1000 visualizações, 500 visualizações, ele tende a ficar meio chateado. Por quê? Porque ele espera muito. Ele sempre vai esperar muito. E esse é um dos pontos que o Ganesha toca, de que você não tem que estar preocupado com a quantidade de visualização, com a quantidade de pessoas que vão abranger a tua informação como comunicador. Preocupe-se em dar às pessoas às quais estão diante da sua comunicação o conhecimento por excelência, o conhecimento certo, excelente, eficaz, que modifique a vida, as coisas, os pensamentos, as ações para um futuro melhor. E aí entra o que nós chamamos de resiliência, que é a persistência em querer cada vez mais melhorar, progredir, seja você como na sua área de atuação, seja você recebedor desta área de atuação. E isso vale para tudo. Por exemplo, família. Você que é mãe, seja mãe por excelência. Você é pai, seja pai por excelência. Esposos, sejam esposos por excelência. Amigos por excelência. O profissional por excelência. E por aí vai, né? Se vou ficar falando aqui, vou amanhecer falando, porque nós temos vários exemplos que se encaixa a excelência pela excelência.
E isso nos ajuda a entender um pouquinho algumas características que tendem a tirar a nossa paz. Por que tem que tirar a nossa paz? Tudo que não dá certo te deixa acabrunhado, né? Te deixa desnorteado, te deixa desesperançoso, te deixa chateado. Então, ao invés de você parar e olhar, observar as coisas de uma maneira pessimista ou fora de contexto, fora de foco, procurar olhar para a situação e dar uma outra visão. Quase sempre aquela, no que eu posso fazer mais? No que eu posso melhorar? No que eu posso me empreender melhor para alcançar os resultados que eu desejo ou que se precisa, dependendo da circunstância. A ação social, sempre do Ganesha nessa questão, é aquela questão que dá constância a uma sociedade que está sempre em constante evolução. Psicologicamente, nós vamos entender algumas coisas que vão falar diretamente para nós, principalmente aqueles que são tidos cabeçaduras, né? Por exemplo, cabeça de elefante. Como a característica mais proeminente, né, que se destaca mais em Ganesha, que é a sua cabeça de elefante, simboliza sabedoria, inteligência e discernimento. Saber, né, entender das coisas, saber separar as coisas. Isso representa a capacidade de resolver problemas e dificuldades de forma criativa e encontrar soluções inovadoras. E principalmente com o mínimo, olha a minha palavra, o mínimo de indisposição possível. O que quer dizer isso? Eu quero resolver problemas. Eu não quero que na resolução dos meus problemas eu crie mais problemas ainda. Nós temos que fazer o contrário. Corpo humano. Apesar de sua cabeça de elefante, Ganesha tem um corpo humano, que sugere uma integração harmoniosa entre natureza, animal e espiritual. Isso pode ser interpretado como a aceitação e a integração de todas as partes de si mesmo, incluindo os aspectos mais animais ou instintivos. Lembre-se, nós somos seres humanos racionais, somos pessoas, mas também nós temos o nosso lado animal, o lado primitivo. Todo mundo tem esse lado primitivo. Então nós temos que conciliar esse lado primitivo. Você vê quando o lado primitivo de uma pessoa se manifesta? É quando está com raiva, está com ódio, está com raiva. O lado primitivo, ele estabelece, ele não só aparece, dependendo do tipo de pessoa, além de aparecer, controla a pessoa totalmente. Então nós temos que controlar, dosar, né, equilibrar o animal com o intelectual. Quanto à sua grande barriga, que é frequentemente retratado, simboliza fartura e generosidade. Do ponto de vista da psicologia, é a capacidade de absorver experiências, emoções, conhecimento sem julgar, que abraça todas as experiências da vida. E nós precisamos abraçar, né? Acumular essas experiências, porque essas experiências vão nos dar suporte para os futuros desafios que a vida há de apresentar para nós. E sempre a vida está nos apresentando algum tipo de desafio. Como caminhante da verdade, o Ganesha é considerado alguém que remove obstáculos, que ilumina o caminho para o entendimento espiritual. Isso pode ser visto como um símbolo da jornada da psicológica de que todo mundo tem, que é aquela sua autodescoberta, o seu crescimento como pessoa, que enfrenta, que se conhece, enfrenta os seus demônios pessoais, as suas dificuldades, as suas deficiências pessoais, as superas e se torna uma pessoa, uma versão melhor de si próprio. No mundo moderno, eu acredito que é a maior dificuldade. Eu costumo dizer para as pessoas que o nosso maior desafio, o nosso maior vilão, o nosso maior obstáculo é nós mesmos. É só nós não trabalharmos em nós virtudes que nós nos tornamos rapidinhos o nosso maior inimigo. Como removedor dos obstáculos, né? Uma de suas características como função de remover esses obstáculos pode ser interpretado como a capacidade de superar barreiras emocionais, mentais,
que impedem o crescimento pessoal e o progresso de vida, tanto pessoal quanto social. É interessante, quando nós falamos nisso, nós estamos nos englobando do ser humano na sua Ganesha engloba o ser humano na sua totalidade. O que é totalidade? Quando eu falo totalidade, eu estou falando que o ser humano é um ser social. É um ser social. Eu sou um ser individual porque eu sou eu. Não existe 2, 3, 4 Marcelo. Só existe um Marcelo. Pode existir várias pessoas com o mesmo nome, mas nenhum deles vão ser eu. Então eu sou um ser individual, mas ao mesmo tempo eu sou um ser social. Por quê? Eu trabalho, eu produzo, eu vivo numa cidade, num bairro, num estado, num país, eu estou com pessoas, então eu sou um ser social. Este ser social é muito mais importante. Alguns costumam colocar assim, eu já prefiro ao longo dos cursos que eu vi, que eu assisti, sobre mitologias que eu aprendi, que o ser social é tão importante quanto o ser individual. Um não está desligado do outro. Na verdade, um depende do outro para poder existir. Se o ser social não vai bem, o ser pessoal também não irá. Se o ser social vai bem, o ser pessoal também irá. O Ganesha como guardião das entradas, frequentemente é tratado como guardião de entradas e portais. Isso pode representar a necessidade de discernimento entre novas fases da vida ou explorar novas ideias e conceitos. Tem gente que fica preso. Tem uma coisa que eu sempre falei nas mitologias passadas, e vou voltar aqui agora, é aquelas pessoas que falam assim, no meu tempo era bom, no meu tempo as coisas eram assim, no meu tempo, seu tempo é aqui agora, você não está vivo, você não está respirando, então seu tempo é aqui agora. Eu já falei, né, ironicamente, que não é uma ironia, é uma verdade, você só vai poder falar no meu tempo quando você morrer. Você virou um espírito de luz, você vai falar, no meu tempo era assim. Por quê? Porque você estava encarnado, você estava vivo, você estava sentindo, atuando. Aí você pode falar no seu tempo, mas enquanto você estiver aqui me vendo e me ouvindo, o seu tempo é aqui agora. Isso independe de idade. Isso depende de conhecimento, de querer ser melhor mentalmente, de botar a cachola para funcionar, botar a mente estar em evolução constante e não ficar com a mentalidade da década de 20, da década de 30, da década de 60. Isso é um desserviço primeiro para você e para a própria sociedade. Porque o que é você com o pensamento da década de 50, de 60 na sociedade do século 21? Então nós temos que compreender que nosso tempo é o tempo que nós estamos vivendo. O meu tempo é aqui, é agora. Eu posso estar com 100 anos, eu estou lúcido, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu moro, eu tenho consciência de quem eu sou, eu tenho consciência do ser social que eu sou, então meu tempo é aqui agora. Agora, se eu não tiver consciência de quem eu sou, se eu me perdi, se a minha mente se perdeu, aí não, aí infelizmente não tem como, né? São situações da vida, do acúmulo dos montões de ano, né? Mas, se não é o caso, o nosso tempo é aqui e agora. E isso independe de idade. Bom, como o filho de Shiva e Parvati, Ganesha representa a união do masculino e feminino, que simboliza equilíbrio e harmonia. Isso pode ser interpretado como a integração dos opostos dentro de cada indivíduo, buscando equilibrar aspectos como razão, emoção, força, suavidade, sexualidade e os comprometimentos disso. Por que os comprometimentos disso? As pessoas, às vezes, principalmente quando nós falamos na questão do masculino e feminino, nós trazemos ao pé da letra masculino e feminino. E essa é outra dissociação que temos que fazer de maneira gritante. Por que dissociar-se disso? Porque quando eu falo de masculino e feminino, é um universo. Eu não estou me limitando a homem e mulher. Por exemplo, vocês sabiam que há um estudo psicológico que o homem, ser masculino, tá? Ser masculino, biologicamente homem, ele pode ter uma mente feminina, ele pode ter uma psique feminina, ele pode ter uma intuição feminina, e uma mulher pode ter uma psique masculina, intuição masculina, uma percepção masculina.
Você começa a compreender que isso independe de sexualidade. Por que independe de sexualidade? Porque o universo que abrange o ser humano é tão grande, mas tão grande, que eu não posso limitá-lo a masculino e feminino. Isso é feito para poder enquadrar pessoas. E uma das coisas que a mitologia rebate e tem rebatido, e vocês que têm me acompanhado ao longo de mais de um ano de programa, é que não existe gente feito em série. Ninguém veste igual, ninguém come igual, ninguém pensa igual, ninguém reage igual, ninguém sonha igual, ninguém dorme igual, ninguém come igual, ninguém sorri igual. Logo, não existe. Eu posso ter um casal de homem e uma mulher e ser totalmente diferente de um outro casal de uma mulher. Eu posso ter um casal de 2 homens que não vai ser igual ao outro casal de 2 homens. Eu posso ter um casal de mulheres que não vai ser igual ao outro casal de mulheres. E são todos iguais, são todos humanos, são todos casais, são todos vida 2. E ainda assim são divisíveis entre si, divisíveis enquanto casal e divisíveis enquanto categoria. Porque se eu falo casal, eu tenho casal hétero, casal bi, casal lésbico, casal gay, mas é casal. E não são iguais. E não estou falando biologicamente, eu estou falando eu estou falando de comportamento. Esse é um exemplo, acho que é o exemplo que mais claro que eu posso dar para vocês. Por exemplo, pessoas do mesmo signo. Eu sou do signo de Touro. Nasci no dia 13 de maio, né? Então eu sou do signo de Touro. Eu conheço vários taurinos e nenhum deles é igual a mim. Nós temos muitas semelhanças, mas não somos iguais. Eu conheço muitas pessoas com o mesmo nome que o meu. Não somos iguais em nada. Eu tenho muitos gostos que muitas pessoas têm. E mesmo esses gostos sendo semelhantes, eles não são iguais. Por quê? Porque existe um universo que está na mente, que está no corpo, que está no sentir das coisas, que dá cor, brilho, voz ao que eu sou, ao que eu penso, ao que eu sinto, ao que eu gosto, ao que eu como, ao que eu bebo, ao que eu cheiro, ao que eu vejo, ao que eu entendo, o que eu compreendo, o que eu gosto, o que me aglutina, que se soma a mim, o que me subtrai a mim. Então é um universo. Então eu não posso de maneira nenhuma centralizar pessoas. E esse é o mal que tem tentado, infelizmente, governar a nossa sociedade há muito tempo, de querer serializar pessoas. E Ganesha novamente vem mostrar com muita ênfase, dessa vez eu acredito que de todos os mitos que eu ouvi, Ganesha é o que mais exemplifica, é o que mais dá detalhes sobre este universo que é o ser humano. Você é um universo, seu marido, a tua esposa é um universo, seus filhos é um universo, seus amigos são um universo, seus parentes, né, em hierarquia são um universo, e não dá para serializar, não dá para botar todo mundo como se fosse uma xerox, uma única coisa, uma única vertente, um único pensamento. E é isso que o mundo deveria já dar por superado e apostar sempre na cosmologia das coisas, porque é isso que caminha o mundo, sempre caminhou e sempre vai caminhar para a cosmologia, essa cosmologia que é esse furacão de acontecimentos, como eu falei, né? Nós somos um furacão interno, a sociedade é um furacão externo, porque a sociedade é reflexo do nosso furacão interno, como eu falei, né? O eu pessoal e o eu coletivo somos reflexos. Precisamos nos entender e nos aceitar como tal, que vai existir pessoas diferentes de mim, pessoas que pensam diferente de mim, pessoas que vivem diferente de mim e são iguais a mim como ser humano. São diferentes de atitudes de pensamento, mas são iguais a mim como humano, porque ele ri, ele chora, ele fica doente, ele tem sono, ele sangra, ele envelhece, ele morre. Então não há diferença. A diferença está no quê? Na cor da pele? Talvez. Na cor do cabelo? Talvez. Mas no grosso, não há diferença. Somos nós que buscamos, nas poucas diferenças que existem, que pode ser
etnia, pode ser raça, nacionalidade, propositura intelectual, posicionamento político, posicionamento religioso, e fazemos disso grandes abismos. Só que são abismos ilusórios, porque quando nós abrimos realmente os nossos olhos e começamos a olhar para as pessoas como elas são, você vai acabar percebendo que o outro é tão igual a você quanto você é tão igual a ela. Aí esse tão igual não importa se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se é gay, se é lésbica, se é alto, se é baixo, se é novo, se é velho, se é gordo, se é magro, se é rico, se é pobre, se você é de direita, de esquerda, de centro, de fundo, é tudo igual. Nós somos iguais, porque nós somos humanos. E como humanos, Ganesha nos ensina que temos que observar e olhar tudo ao nosso redor com paciência, buscar sabedoria sempre, crescer como pessoa sempre, congregar-se é juntar-se, se ajuntar-se como pessoa e realmente trabalhar, produzir, lutar para aquilo que realmente importa. E o que realmente importa? Que eu e você sejamos felizes, que a sociedade que nós estamos construindo seja uma sociedade que traga felicidade para todos, independente se é branco, negro, alto, baixo, hétero, gay, lésbica, estrangeiro ou nacional, novo ou velho, independente de tudo isso. Toda vez que nós colocamos empecilhos, eu costumo dizer, e ouvi isso uma vez de um padre que eu achei maravilhoso, ouvi isso de um pastor consciente, que é o que está faltando muito no nosso país, né? Pastores conscientes. Já ouvi esta frase de gurus, de monges, que quando eu, pessoa, me enxergo no outro, a vida é mais simples, a vida é mais fácil de ser vivida. O problema é que eu encontro os meus problemas, os meus obstáculos no outro, e eu faço do outro o meu inferno particular, quando que na verdade o verdadeiro inferno sou eu mesmo. Este foi o mito de Ganesha. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Me despeço, vou ficando por aqui. Um bom final de semana para todos e nos encontraremos na próxima semana no canal Pleiadianos, aqui no programa Mitologar. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.